Quero começar a reflexão dessa noite contando uma ilustração. Vocês conhecem Howard Schultz? Conhecem Howard Schultz? Alguém aqui conhece? Howard Schultz, certa vez ele precisou tomar uma decisão muito importante. Este homem, ele era um empreendedor e chegou até ele a oportunidade de comprar uma rede de cafeterias. Que rede era esta? Era uma rede pequena, numa cidade de interior, com um alto valor e com um nome estranho. Essa era a rede do Starbucks. E ele ficou ali reflexivo: será que eu compro? Será que eu não compro? Será que esta é a oportunidade da minha vida para comprar um negócio e levar à ascensão? O que eu faço? O que eu faço? E ali ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de comprar por um alto valor aquele empreendimento, aquela rede de cafeterias, uma cidade pequena com um nome estranho, que estava indo à falência, comprar por um alto valor naquele momento da época. Ele pagou 3,8 milhões de dólares para comprar aquela rede. Feito isto, ele trabalhou os processos internos e aquela cafeteria ela explodiu. Em 5 anos, de 3,8 milhões, ela estava valendo 273 milhões na Bolsa de Valores. Passado mais alguns anos, no presente momento, hoje eles possuem aproximadamente 400 mil funcionários e faturam anualmente 30 bilhões de dólares. No livro dele, ele fala uma frase que é muito interessante. Ele fala: se eu não agarrar a oportunidade, se não sair da minha zona de conforto e arriscar tudo, se eu demorar muito, meu momento passará. Ele constrói todo o seu livro dizendo essa narrativa de que ele poderia passar talvez o restante da sua vida se questionando: e se eu tivesse comprado aquela rede de cafeterias? Bem, a palavra de Deus, ela traz ali uma infinitude de esses, mais precisadamente, 1784 versículos, aonde o "e se" é uma condição para que algo venha a acontecer. E a gente observa ali, por exemplo, à frente das promessas de Deus, sempre tem um "e se". Em João 8,36, está lá: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 11 vai dizer: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. E 2 Crônicas 30, versículo 9, onde diz: porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vós converterstes a Ele. Bem, você está entendendo como um simples "e se" é capaz de mudar a vida toda? Ele poderia ficar na idade avançada questionando, murmurando: será que se eu tivesse comprado teria dado certo? Será que poderia ter falido, realmente ter perdido o empreendimento? Ele poderia ficar a vida inteira se questionando. Bem, fato é que ao findar da vida, os nossos maiores questionamentos, as nossas maiores dores, problemas, não são os nossos erros, porque a gente sabe onde errou e sabe o que a gente precisa melhorar. O grande problema ao findar da vida é o dito do "e se"? E se eu tivesse levado mais a sério Jesus? E se eu tivesse me batizado quando eu tive a oportunidade? E se eu tivesse realmente servido ao Senhor com alegria? E se eu tivesse sido um marido melhor, uma esposa melhor? E se eu tivesse talvez dado mais atenção ao meu filho, será que hoje ele não me rejeitaria ou não me trataria da forma como ele tem tratado? Você está entendendo? O dito do "e se" é capaz de tirar toda a nossa paz lá no futuro, ou quem sabe nos dar a tranquilidade que necessitamos quando se cumpre as promessas de Deus sobre a nossa vida. Então, como eu falei ali, muitos, infelizmente, vão chegar ao final da vida e vão se questionar nos ditos dos "e se" espirituais. Se eu tivesse falado de Jesus, se eu tivesse vivido Jesus,
e tivesse compartilhado acerca dele para o meu pai, para a minha mãe, para o meu amigo, para o meu irmão, para o meu cônjuge, para o meu filho, será que eles não teriam aceito? Porque cá entre nós, vai dizer aí, nós que conhecemos a palavra de Deus e sabemos que há dois destinos ao final: ou a pessoa vai para o céu, ou a pessoa vai para o inferno. Ou a pessoa passará a eternidade com Jesus, ou passará a eternidade em tribulação e lamento. Nós sabemos essa verdade, mas nós somos os primeiros a negligenciar quando não levamos a mesma a sério. Eu conheço uma infinitude de pessoas que a gente atende e o questionamento é sempre esse: se eu tivesse falado, às vezes a gente entra naquela linha, né? Eu terei a vida toda. Na semana seguinte a pessoa adoece e morre. No dia seguinte a pessoa tira a vida. Na semana seguinte a pessoa se acidenta de uma maneira inesperada e quando vê falece. E a gente começa a ficar com aqueles questionamentos: por que eu não falei? E se eu tivesse falado? Quem sabe tudo tivesse sido diferente. Bem, eu posso dizer por mim. Eu já falei nessa missão de falar. E quando eu perdi as pessoas, ficou esse e se. E numa dessas e se, eu praticamente entrei em depressão, porque eu fiquei muito mal com aquela pessoa que acabou se suicidando. Então, todos nós temos pessoas assim à nossa volta. Todos nós temos pessoas assim à nossa volta que carecem do amor e da graça de Jesus, mas precisam que nós sejamos firmes com Ele. Então, qual é o seu e se? Pense aí, de repente, aí se eu tivesse me batizado? E se eu tivesse realmente estudado a palavra de Deus como tantas as vezes foi compartilhado? Se eu tivesse levado Jesus mais a sério? Eu quero orar com vocês e pedir que o Santo Espírito de Deus dê graça e possa falar e ministrar por meio dessa reflexão que corriqueiramente eu sempre trago. A gente levar mais a sério a casa do Senhor, a vida de uma relação com Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão e irmã que professou a sua fé em Cristo Jesus e desceu ali as águas. Mas rogamos a Ti, há tantas pessoas nesse auditório que por vezes se questionam, e se? Que Tu possas, ó Deus, essa noite confirmar a esses corações, para que eles possam assumir um compromisso firme com o Senhor. Que não venham mais a cambalear na fé, não venham mais a viver de onda em onda, mas possam tomar uma decisão concreta em Te seguir, em testemunhar a razão da sua fé e viver uma vida íntegra e correta perante o Senhor, perante a igreja, perante a sociedade. Que Tu possas, ó Deus, esta noite tocar corações e ministrar conforme Tu queres. É o que eu rogo e peço, orando e clamando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, e eu tenho como é que eu posso dizer, uma missão de compartilhar esse texto uma infinitude de vezes, até que isso fique claro na mentalidade de cada irmão, cada irmã. Marcos capítulo 1, versículo 16 em diante. Marcos capítulo 1, versículo 16 em diante. A reflexão de hoje, né? A quem Jesus chama, e de repente Ele está chamando você para ter uma vida reta perante Ele. De repente Ele está te chamando para não mais brincar, mas simplesmente o não sair daqui sem ser um e se, mas sair daqui tendo algo concreto, real. Eu preciso levar Cristo Jesus mais a sério. Eu preciso me entregar por completo. Bem, Marcos capítulo 1, versículo 16 em diante vai dizer: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu seu pai com os empregados no barco.
Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Bem, caminhando pela praia, Jesus enxerga alguns pescadores e simplesmente fala para eles: gente, vem cá, vamos caminhar junto, vem, me siga, vamos passar a caminhar juntos. E daqui a gente pode tirar uma infinitude de lições, uma infinitude de aplicação para as nossas vidas. E eu quero começar com a primeira, que é: Jesus nos chama para um relacionamento pessoal com Ele. Eu já falei isso recentemente, 2-3 semanas atrás. A expressão segue-me é o principal termo para descrever o discipulado. Jesus simplesmente está dizendo: olha, vem e caminha comigo, que eu vou lhe ensinar como viver, como caminhar e o que você deve fazer. Bem, ir a Cristo Jesus, seguir a Cristo, estar com Cristo é, portanto, mais importante do que fazer a obra de Cristo. E aqui eu acho que é o grande problema da nossa época. Nós temos uma facilidade grande de não se relacionar com Jesus, mas fazer a obra dele. Lembra de Marta e Maria? Lembra de Marta e Maria? Nós temos a mesma facilidade de trabalhar, de focar em tudo que tem que fazer na casa do Senhor, mas não nos relacionamos com Jesus no dia a dia. Não temos uma vida devocional. Inclusive, se você não comprou o seu devocional, a Alessandra está com eles. Adquira, compre, já saiu uns 40 antes e tem mais ali. Então, as pessoas não têm vida devocional, as pessoas não têm intimidade com o Senhor, não oram com o Senhor, não se relacionam com o Senhor e deixam a sua vida relacional a um culto dominical. Ou seja, a cada 7 dias eu vou na casa do Senhor, tenho ali um momento com Ele e está tudo certo. Mas na segunda, eu sigo a vida do meu jeito. Está entendendo? Muitas vezes a pessoa até está se relacionando, até está desempenhando atividades na igreja, está fazendo uma infinitude de coisas, mas não está tendo intimidade com o Senhor. Bem, quando Jesus chama ali os seus discípulos, chama os pescadores, Ele não está dizendo para eles o seguinte: olha, vem cá, eu tenho uma proposta teológica para vocês e eu gostaria que vocês investigassem isso mais a fundo. Ele simplesmente disse: olha, ande comigo, e ao andar comigo vocês vão aprender como eu me movimento. Ao andar comigo vocês vão aprender no que eu creio, vocês vão conhecer quem é o meu Deus, vocês vão conhecer quem é o meu Pai. Então, simplesmente Jesus chama eles para andarem com eles com Ele, e através dessa caminhada, Jesus vai instruindo durante a relação. Então, onde eu chego com isso? Jesus nos chama para um relacionamento pessoal com Ele. E aqui fica essa indagação a você: como está a sua vida com Jesus? Quem sabe, olhando hoje o batismo, você se lembra de como um dia já foi, mas hoje, quem sabe, está distante, o coração está frio, não tem mais tempo, não tem mais disposição, já se entristeceu muito ao longo da jornada. Quem sabe hoje Jesus está dizendo para você: olha, volte a se relacionar comigo, pare, tire tudo que está lhe afastando nessa relação e vamos recomeçar, vamos dar um novo tempo nessa jornada. Quem sabe hoje Ele está te chamando a realmente dar um novo passo. A vida com Cristo, ela procede o trabalho. A vida com Cristo, ela precisa realmente estar em primeiro na nossa jornada. Se a gente inverter essa ordem ligeirinho, a gente cai. Temos que entregar o nosso coração e depois os nossos braços. De nada adianta só fazer e não se relacionar com o nosso Criador, com o nosso Deus. Bem, segunda coisa que me chama a atenção neste texto é que Ele chama cooperadores para fazer a sua obra. Olha só, Jesus poderia muito bem chegar e dizer: olha, eu vim implantar o reino de Deus e está tudo certo, aqui ó, estralei o dedo e as pessoas vão sendo salvas. Ele poderia muito bem fazer tudo isso sozinho,
mas Ele chama pessoas para fazer parte desse ministério de cooperação, para que o nome de Cristo, além de ser exaltado pelos cooperadores, possa também chegar até mais pessoas. Então, o reino de Deus, ele está sendo estabelecido, e Jesus está literalmente recrutando trabalhadores. Se você está aqui hoje para cultuar e adorar a Jesus, benção, mas saiba também que você é um trabalhador no reino. Ele não te chamou para ficar sentado, Ele chamou você para se movimentar, para trabalhar. Bem, o chamado de Cristo, ali no texto, a gente olha, ele é direto, ele é imperativo e ele é soberano. A gente vê, literalmente, o poder e a autoridade dele. Vinde após mim. Olha, eu vou puxar a frente, eu sou o líder aqui, vocês vão seguir os meus passos, e vocês vão caminhar conforme eu estiver caminhando. Bem, aos que se batizaram hoje, Cláudio, Daiane, Cauã, ali o seu Naide, Guilherme, Tássila, eu diria assim, Jesus os convocou a uma nobre missão, ao trabalho. Ele lhes convoca literalmente a remangar as mangas e a servi-lo, a colocar as suas vidas diante dele, para que por meio da instrumentalidade de vocês, por meio da instrumentalidade de cada irmão e irmã nessa comunidade de fé, a cidade possa vir a conhecer a Jesus. É necessário trabalho. E aqui eu digo uma coisa, bem, como cristãos, nós precisamos compreender que a gente tem que estar com os nossos pés aqui na terra, mas nós precisamos estar com os nossos olhos nos céus. E hoje a gente viu essa profissão de fé de pessoas que se entregaram a Jesus, mas a gente sabe que dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amigos, dentro das nossas empresas, faculdades, há pessoas que carecem ouvir a Jesus. Então Jesus está chamando você para dizer, olha, eis-me aqui, eu vou ser um embaixador ali no trabalho, ali na faculdade, ali na escola, ali no meio da família, para que eles possam conhecer Cristo Jesus. Prossigo. Terceiro lugar, Jesus convoca, e aqui esse é o texto que, essa é a passagem que mais me incomoda sempre. Jesus convoca pessoas ocupadas. Bem, ao longo desses, vou dizer aí, talvez 14, 13 anos de ministério, uma das coisas que eu mais recebi até hoje foi o dito do não. Pastor, não dá. Pastor, não tenho tempo. Pastor, não consigo. Pastor, não isso. Pastor, não aquilo. Pastor, não aquilo lá. A gente escuta isso direto. Às vezes a gente já vai conversar com alguém com a expectativa do não. Se a pessoa dizer sim, glória a Deus, mas o não já está certo. Então às vezes a gente nem se decepciona, porque a gente já espera um não. Bem, onde eu quero chegar com isso? Ao olhar ali a passagem dos discípulos, você vai ver que todos eles estavam trabalhando. Todos eles estavam trabalhando. Nenhum deles estava desocupado. Nenhum deles estava parado. Todos estavam fazendo alguma coisa. E aqui fica uma lição para nós. Nosso Deus, Ele não chama pessoas desocupadas. Ele não chama pessoas ociosas. Quando Ele chama Moisés, ele estava ocupado. Quando Ele chama Saul para ser rei, ele estava ocupado. Chama Eliseu para ser profeta, estava ocupado. Davi para ser rei, estava ocupado. Todos, sem exceção, estavam ocupados. Neemias estava ocupado. Era copeiro do rei. Todos que foram relevantes no reino estavam fazendo alguma coisa. Estavam ocupados. Estavam realmente trabalhando, fazendo alguma atividade e tudo mais. E aqui eu tiro essa ilustração, essa aplicação para mim e para você. Você tem dado desculpas ao Senhor porque está corriqueiramente ocupado? Como está a sua vida com Deus? Será que você é aquele que, quando a gente pensa, fulano, tu pode discipular ciclano? Pastor, não dá, estou ocupado. Fulano, tu pode ajudar a puxar o rodo aqui na igreja? Pastor, não dá, estou ocupado. Bem, se você está ocupado, saiba que você já tem um pré-requisito para ser chamado.
Se você tivesse no ócio, com certeza você não seria chamado para nada, nem para oração silenciosa. Então, se você está ocupado, trabalhando, estudando, fazendo faculdade, cuidando dos filhos, está envolvido com a gestão do lar, parabéns, é você que Ele chama. Mas se você tivesse literalmente sentado, só aproveitando, desfrutando da vida, Ele não lhe chamaria. Então, fique essa lição para você. Pedro e André, eles estavam lançando as redes. João e Tiago estavam consertando as redes. E você, quem sabe está estudando, quem sabe está trabalhando, quem sabe está gerindo o lar. É você que Ele quer chamar. Então não use mais da desculpa de que, não tenho tempo. Esses dias falando com o irmão Michel, e ele falou acertadamente: o tempo é igual para todos. Quem usa a desculpa do tempo está na prática roubando o tempo de outro, que o tempo é igual para todos. Então, vamos pegar assim, a gente viu durante a pintura, durante os processos aqui, pessoas que realmente se envolveram, mas que trabalham, pessoas que saíam dos seus trabalhos às 5 horas para vir para a igreja para reformar. Então, não é ninguém que não trabalha, não é ninguém que não tenha nada para fazer na vida. São pessoas ocupadas, que Deus usa. E Deus com certeza quer usar você. Então fica essa indagação. Pare de dar desculpas, se envolva, participe mais das coisas do reino. Quem sabe a sua desculpa às vezes é a seguinte: mas pastor, e aqui é o outro não que a gente ganha, mas pastor, eu sou novo na fé, eu não tenho tanto conhecimento. Mas pastor, eu não conheço tanto a Bíblia assim como o senhor pensa. Maravilha. São pessoas como você, eu, que Ele simplesmente chama. Jesus poderia muito bem ter passado entre os mestres da lei, entre os rabinos, e falar: olha, vem cá, vocês que conhecem toda a teologia, vocês que têm tudo memorizado aí na mente, é vocês quem eu quero usar. Ele poderia muito bem ter chamado os mestres da lei, os fariseus e tantos outros, mas simplesmente Ele vai lá e chama pescadores, homens simples, homens comuns, homens humildes. E o que é legal de Jesus nessa passagem é que Ele não só chama, mas também como Ele ensina. Ele é o mestre, e enquanto Ele é o mestre, Ele não chama para uma sala de aula, Ele chama para caminhar com Ele. Enquanto Ele está caminhando, Ele está ensinando. Está entendendo? Deus chama as pessoas simples para confundir o mundo, para envergonhar os sábios deste século. Ele chama literalmente pessoas simples para que por meio da sua instrumentalidade, por meio das suas vidas, elas possam impactar as suas comunidades, a sua cidade e a partir dali as nações, como foi o caso dos discípulos. Bem, onde eu chego com isso? Deus não precisa de estrelas. Deus não precisa de estrelas. A gente está numa geração que os famosinhos do youtuber, é o pastor X, é o pastor Y, ali tem poder, o cara, tantos mil visualizações. Deus não precisa de estrelas. Deus usa pessoas simples, para que por meio de pessoas simples, a obra de Deus avance e propague. Então, não fique esperando que o pastor Vini, não fique esperando que o pastor Jairo, o pastor Luiz, o pastor Jardel, Wanderson, tantos outros irmãos, Aurélio e tantos outros venham fazer tudo. Não, Deus vai usar cada um de vós, aonde estiver, para que por meio da sua instrumentalidade, você alcance a sua sala de aula, o seu trabalho, a sua faculdade, a sua família, e por aí vai. Se coloque mais à disposição e use menos desculpas. Por fim, Jesus prepara os seus discípulos para uma missão. O capítulo 1, versículo 17 diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele não chamou os discípulos para um clube. Venham cá, vamos andar comigo e vocês vão participar de um clube cristão, leitura do livro cristão. Não. Ele chamou eles para se tornarem pescadores
de homens, para se tornarem evangelistas, para se tornarem arautos do Rei. Ele nos chamou para sermos porta-voz da boa notícia. Ele nos chamou para sermos atalaia, para anunciar as boas novas de salvação. E aqui fica essa indagação para você. Você tem feito isso? Você tem compartilhado a missão que você recebeu de Jesus com o seu próximo? Quem sabe, ao findar da vida, você vai estar ali. E se eu tivesse falado? Será que ele teria aceito? Bem, Jesus te chamou para uma missão. E essa missão é ser um adorador, mas também um evangelista. E ao sair por aquela porta, como diz Spurgeon, você possa literalmente ser um missionário. E não apenas um adorador. Adorador em todo o tempo, mas um missionário ao sair por aquela porta. Aqui é uma base de treinamento, para que você possa crescer e amadurecer na sua fé. E firmá-la de modo tal a ganhar uma cidade para Cristo Jesus. Concluo dizendo o seguinte: o nosso chamado implica rompimento com o passado. Acredite em Cristo Jesus, rompa com o passado. Às vezes a gente fica muito preso. Pois é, mas eu sou pescador, quando sobrar um tempo entre uma rede e outra eu vou. Não, Jesus te chamou, rompa. Segundo, o chamado de Cristo implica comprometimento. E aqui entra aquilo que a gente estava falando. Comprometimento é se colocar à disposição dele. Não dá para fazer quando sobra tempo. Ganhar almas não é para quando sobra tempo. Ganhar almas é a coisa mais preciosa que você tem. Essa deveria ser a nossa primeira missão, como ao acordar pela manhã. Por quem eu vou orar hoje? A quem eu vou evangelizar hoje? Essa deveria ser a nossa primeira missão ao acordar. Então, o seu chamado implica em comprometimento, em ganhar almas, pescar almas, arrebatá-las do fogo da ira vindoura. Pescar almas não pode ser um hobby quando você está de férias e sobra tempo, mas deve ser a primeira coisa que você faz ao acordar. E por fim, o chamado de Cristo implica disposição para servir. Disposição para servir. Ou seja, é se doar, se colocar à disposição, é andar com. Você precisa abrir o seu coração e se entregar por completo a Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero caminhar com o Senhor. Eis-me aqui, eu me entrego por completo. Não quero mais ir a um culto quando dá tempo ou quando não dá. Não quero mais servir só quando sobra tempo. Não quero mais pensar em ganhar almas quando sobra tempo. Não, eis-me aqui, eu me entrego por completo. Eu quero te servir, eu quero viver para o Senhor em todo o tempo. Concluo dizendo, para você não perder mais tempo pensando nos esses. E se eu tivesse levado Jesus mais a sério? E se eu tivesse me batizado? E se eu tivesse começado aquele culto doméstico no meu lar? Será que as coisas teriam sido diferentes? Não perca mais tempo, não saia mais daqui com essa dúvida, com esse questionamento, mas se entregue por completo. Que você realmente venha ter a firmeza, a clareza de que Jesus é o primeiro na sua vida, e não venha ter mais esse pensamento: e se? E se? Fique de pé, vamos cantar esta canção. Se entregue a Ele, se renda a Ele, se renda a Ele neste tempo, e que Ele possa realmente tocar e quebrantar o seu coração, para que você possa recomeçar a sua jornada espiritual e sair daqui convicto: eu quero caminhar com Jesus, eu quero dar um novo tempo na minha vida, eu quero realmente recomeçar, eu quero me batizar, eu quero reconstruir a minha casa, não quero mais brincar. Tenha seu tempo